Meus queridíssimos amigos, hoje falaremos de um assunto polêmico, mas que muita gente no fundo sabe que é verdade. E sim, o Cold não merecia ter chegado à final, ou melhor, à final de 3 de Drama Total Torneio Mundial. Mas calma, eu sei que o Cold é um personagem querido, calma, fã do Cold, mas vamos ser sinceros e analisar isso direito. Então vem comigo, tudo isso após a intro e blá blá blá. Simbora! Pra começar, é inegável, o Cold evoluiu bastante no torneio mundial, tá? Ele deixou de ser só aquele nerd bobinho apaixonado pela Gwen lá em Ilha dos Desafios e passou a ser um competidor mais versátil, com momentos de estratégia, superação e carisma. Ele se torna útil em provas, cria boas interações com outros personagens e a dinâmica com a Sierra, apesar de ser exagerada e ser um pouquinho estranha em alguns momentos, tem de momentos engraçados também. Mas, mesmo com tudo isso, ter o Cold na final de 3 ao lado de Alejandro e Heather foi um erro, cara. Eu particularmente acho, né? E eu vou te explicar o porquê. Quando a final de 3 ficou entre Heather, Alejandro e Cold, todo mundo já sabia quem ia pra final, né? Alejandro e Heather eram claramente os melhores jogadores daquela temporada. Estrategistas, manipuladores, com o arco muito mais bem definido de rivalidade, o Cold meio que ficava sobrando, né? Ele, por outro lado, não tinha peso narrativo pra bater de frente com a presença dos outros dois personagens ali, e ele não trouxe tensão ou imprevisibilidade de quem vai pra final. Muito pelo contrário, deixou o resultado da final de torneio mundial bem previsível e até um pouco anticlimático, sabe? Parecia que ele só tava ali realmente pra cumprir tabela. Então me diz, pra que você leva um personagem pra final de 3 se ele só vai cumprir tabela? Eu, pelo menos, creio que a final de 3 tem que ser entre 3 personagens muito bons para trazer essa imprevisibilidade, entendeu? É algo como... Até porque no Drama Total a gente não tem muito isso, mas... Sei lá, por exemplo, em Ilha dos Desafios, tira o Owen e coloca o Duncan. Você teria uma final de 3 de peso imprevisível, porque ambos os 3 personagens, Duncan, Gwen e Heather, tinham muito destaque e tiveram muito desenvolvimento. Então, assim, sabe, deixaria a coisa muito mais... muito mais legal, né, cara? Muito mais difícil de se prever, muito mais... Como eu posso dizer... seria uma final mais divertida e que tivesse muito mais entretenimento, né? Porque a gente viu o Owen ali, o Owen ficou sobrando, mas beleza, ele foi pra final e foi ruim. Acho que todo mundo concorda que Heather e Gwen era a melhor final, mas enfim. Vocês entenderam. Outro ponto importante que vale se ressaltar, o Cold nessa temporada, a gente tem que falar, cara, o Cold, apesar de ter melhorado bastante com relação ao que ele era em Ilha dos Desafios, ele só chegou tão longe por conta da Sierra, né? A Sierra foi a sua maior protetora durante toda a temporada, vencendo desafios, dependendo de como o desafio desenrola, se envolve o Cold e a Sierra, meu Deus do céu, melhora 300%, ela defende ele das encrencas que ele se mete e até se machuca por ele. Então, assim, ela era uma extensão do Cold, querendo ou não. No fundo, o Cold foi mais carregado do que um protagonista nesse percurso da temporada. Eu diria até que a Sierra foi sim mais protagonista que ele, apesar de talvez ela não ser trabalhada da melhor maneira possível, mas enfim. Se a gente fosse avaliar por mérito próprio mesmo, o Cold teria que ter saído ali nos top 8, top 6 no máximo. Eu já acho o top 6 meio exagerado. Ele merecia ter destaque na temporada? Sim, merecia, até por ser um desses personagens de desafios que foi descartado e não ter participado de Luz Dramação. Acho legal, acho válido, acho interessante a ideia dele chegar na fusão, mas final de 3, galera, acho que foi longe demais. Ah, mas Henrique, quem que você colocaria então, fora o Cold na final de 3? Olha, eu acho que... Tá, vamos lá, vamos começar por baixo, vai. A Sierra, eu acho que seria mais válido pelo que a temporada nos mostrou, né? Pela capacidade competitiva dela, eu acho que ela teria muito mais condições de competir, de fato, com a Alejandro e com o Heather, sabe? Tudo bem que a Sierra é ajudada pelo roteiro muitas vezes, mas quem não é também no Drama Total, vai, pelo amor de Deus, o Cold, se a Sierra foi ajudada pelo roteiro, o Cold, meu Deus do céu, né? Outra opção, claramente, seria a Kirsten, ela, né, coitada, nunca chegou numa final de 3, enfim. A gente tem Luz Dramação, não sei se dá pra considerar que ela chegou na final de 3, ali junto com o Owen, mas... enfim, eu acho que a Kirsten seria uma opção melhor, acho que todo mundo concorda com isso, acho que a Sierra também seria seria alguém válido pra
colocar naquele posto. O Duncan meio que tiraria muita imprevisibilidade também, seria muito óbvio ter o Duncan na final de 3, seria muito óbvio no caso, né, que a final seria Heather e Alejandro, porque ele já chegou na final uma vez. Então, pô, colocar o Owen não rola, a gente vai diminuindo as opções, então eu acho que fica entre Kirsten e Sierra e a Blaney também, que a gente tem que considerar, olha, ela entrou na competição, entrou tarde, mas entrou, e o que ela mostrou também, apesar de ter sido muito pouco na competição, que sim, eu pelo menos acredito que ela teria condições de pelo menos bater a Heather. Então acredito que a Blaney indo para a final de 3 também seria interessante, mas também acredito que isso tiraria um pouco da imprevisibilidade, porque porra, a garota entrou agora na fusão, já vai pra final, então assim, acho que as melhores opções ficam entre Sierra e Kirsten, mas óbvio, eu tendo a ir um pouquinho mais pra Kirsten, né, convenhamos. Apesar de tudo isso, meus queridíssimos, isso não quer dizer que o Cold é um personagem ruim, tá? Muito pelo contrário. Ele com certeza acabou se consolidando como um personagem carismático e cativante em torneio mundial, mas a sua jornada naquela temporada, sinto muito, não era de finalista, tá? Temos que ser realistas, então sim, ele se tornou um personagem bom, agradável, mas pra finalista, pelo amor de Deus, né? Talvez em outra temporada, com uma trama melhor trabalhada, ele merecesse uma final real, abordando um enredo de, sei lá, um Cold muito inseguro, sem a Sierra, e aí ele vai passando dos obstáculos que a temporada ali traz, e tendo uma rivalidade, tendo um amor novo, tendo, sei lá, enfim, ele talvez seja sendo colocado em situações diferentes, com personagens diferentes, talvez funcione melhor, sabe? Algo um pouco parecido com o que o Cameron passou, só que eu esperaria coisa melhor nesse caso do Cold, tá? Então é isso, resumindo, vamos lá, o Cold merecia mais reconhecimento, talvez em futuras temporadas, sim, com certeza aprovo a ideia, mas merecia a final de 3 em torneio mundial? Eu acho que não. Ele foi um bom coadjuvante, mas não tava no nível da Heather, do Alejandro. Eu acho que não tava no nível nem da Kirsten nem do Duncan naquela temporada. Então, assim, talvez não estivesse nem do nível da própria Sierra, sinceramente, que é uma personagem muito subestimada nessa temporada, apesar de eu também não gostar muito dela, tá? Mas, enfim, talvez eu faça vídeo disso. Ter o Cold ali naquela final é um erro de roteiro, que é muito complicado, cara, é muito complicado. Eu acho que é a típica cagadinha que os caras deram para tentar equilibrar um pouco as coisas entre a galera que estava assistindo, né, entre os espectadores, entre o público de forma geral, que, enfim, a gente sempre vê esse padrão, né, com o Owen, com a Beth, com o Cold, que são aqueles personagens que são um pouco alternativos no sentido de não serem o padrãozinho, né. Então são personagens mais nerds, mas, como posso dizer, seria a famosa minoria, né? Eles fazem isso para fazer uma média ali, mas eu entendo, mas não é plausível. Simplesmente não é plausível, até porque, ou melhor, ainda mais porque torneio mundial, a final de 3 e a final aconteceram no mesmo episódio, o que torna as coisas um pouco mais problemáticas. Mas o Code foi tão invisível nessa final de 3 que às vezes a gente lembra da final assim, nem lembra que o Cold também estava no último episódio de torneio mundial, ele também competiu. Então, enfim, né? E você, meu queridíssimo amigo, discorda, concorda? Deixa nos comentários a sua opinião, não esqueça de fazer aquela mendigagem. No entanto, já sabe, né? Aquela mendigagem necessária. E é isso, se puder dar um hype aí no meu vídeo, compartilhar e tudo mais, eu agradeço. Indo mais, tchau, um abraço e até o próximo vídeo.